Bom dia. Sou biólogo formado pelo IFCE Campus Acaraú, atualmente em formação na área de técnico em meio ambiente, e neste vídeo irei fazer uma breve apresentação sobre o EI Rima do Aquário do Ceará. Antes de falar sobre o empreendimento, vou explicar brevemente sobre o que é um EIA e o que é um RIMA. O estudo de impacto ambiental, ele avalia os impactos de empreendimento potencialmente poluidores. É basicamente um levantamento da situação social, econômica e ambiental da região que será afetada pela obra, projetando os prováveis impactos que ela terá na região e as medidas que devem ser tomadas para minimizar ou compensar esse impacto. Cada EIA, ele corresponde a um relatório de impacto ambiental, o RIMA. Agora, irei apresentar sobre o empreendimento. O Aquário do Ceará, ele é uma proposta da Secretaria de Turismo do Estado do Ceará. Ele terá uma área construída de 21,5 mil metros quadrados, onde vai haver presença de áreas de lazer com cinema, haverá tanques de toque, simuladores submarino, área para mergulho, um domo do mar, túneis de observação submersos. Além disso, irá apresentar nos tanques várias espécies de animais marinhos e de água doce, e equipamentos diversos que proporcionarão a interação entre o público e o aquário. Já na área externa, haverá a presença de uma praça de águas com diversos equipamentos. O projeto do Aquário do Ceará, ele foi concebido tentando alinhar tanto aspecto educativo como de entretenimento, com a finalidade de fortalecer o turismo cearense, ofertar opções de lazer de qualidade para a população do estado e de fora também, e desenvolver, além disso, atividades educativas, alertando para os principais desafios ambientais da atualidade, sobretudo quanto à necessidade de preservação da água. Com relação à sua localização, a área proposta para a construção do Aquário do Ceará localiza-se na Rua dos Tapajaras, número 11, bairro de Praia de Iracema, especificamente no trecho compreendido entre a Ponte dos Ingleses e a Ponte Metálica, zona urbana do município de Fortaleza, Ceará, como mostrado aqui na imagem retirada do Google. Já as áreas que irão sofrer influência da construção desse aquário, é bom a gente afetar sobre os três tipos de áreas. A gente tem a área de influência direta, que corresponde à área onde o empreendimento será construído, que equivale a uma área de cerca de 12 mil metros quadrados. Teremos a área de influência de entorno, que compreende um raio de 1,5 km a partir do centro da obra, abrangindo tanto os bairros da Praia de Iracema como os bairros ao redor, incluindo Centro, Moura Brasil, Meireles, Aldeota, bem como a área do mar em si. Também teremos a área de influência indireta, que são os demais bairros do município de Fortaleza e sua região metropolitana e do estado do Ceará como um todo, tendo em vista a importância desse empreendimento para o desenvolvimento econômico do estado, atraindo visitantes que tenderão a visitar os outros municípios cearenses. Agora, irei apresentar o diagnóstico realizado no local. Com relação ao meio físico, irei falar alguns aspectos. O clima é de uma região de faixa costeira, e geralmente é um clima tropical chuvoso, quente e úmido.
onde apresenta o período chuvoso presente em alguns meses no início do ano, geralmente 3 a 5, e o restante do mês apresenta ausência de chuva, caracterizado por um período seco. Além disso, vale destacar que a presença de poucos exemplares florísticos, ou seja, poucas espécies de plantas no local, acaba por elevar a temperatura local. Já sobre a qualidade do ar, a cidade de Fortaleza ela é considerada regular. Já com relação aos solos do local, é importante destacar que ele sofreu bastante ocupação antrópica, ou seja, foi bastante urbanizado. E os solos da área do terreno em questão e seu entorno apresentam dificuldade para sua identificação. Além disso, é importante falar que o terreno onde se pretende para a implantação do aquário Ceará já passou por várias intervenções antrópicas no passado. Já com relação ao meio biológico, no que diz respeito à fauna, ou seja, aos animais, ocorre uma grande espécie de ocorrência de aves, principalmente aquelas características de centros urbanos, e também algumas espécies de peixes, em virtude da proximidade com o mar na Praia de Iracema. Já com relação à vegetação, não existe mais vegetação nativa na área de interesse para a implantação do aquário do Ceará. Já com relação ao meio antrópico, que se refere à população e os domicílios que fazem parte da área de influência do empreendimento, ou seja, as áreas tanto no local como próximas. E essa que inclui os bairros de Praia de Iracema, Mouro Brasil, Centro, Meireles e Aldeota. Agora, irei apresentar alguns dos impactos que estão previstos para ocorrer com a implantação do aquário do Ceará. Já no meio físico, a gente pode apresentar como impacto positivo o uso e a ocupação racional e planejada do solo, mas como impacto negativo, e com todo esse empreendimento que ocorre, sempre haverá uma alteração da paisagem. Já para o meio biológico, temos como impacto positivo a oferta de um museu oceanográfico na cidade. Já com impacto negativo, a gente pode ter uma interferência na biota, pois a implantação do empreendimento e o alto fluxo de pessoas pode afastar as espécies de aves, bem como a luminosidade pode afetar as espécies de peixe no mar. Já no aspecto socioeconômico, como impacto positivo, a gente terá a implantação de um empreendimento turístico e ambiental com a geração de emprego e renda, tanto durante a construção como durante o funcionamento do aquário de Ceará. Já com impacto negativo, há sempre o risco de acidente de trabalho. Já agora irei falar sobre as medidas planejadas para evitar esses impactos negativos. Com relação à possível alteração da paisagem, o empreendimento propõe medidas de adequação para o ambiente praial e para as áreas ao entorno. Já com relação aos riscos de acidente de trabalho, o empreendimento propõe medidas para caso de acidente e emergência de acordo com a legislação vigente para a segurança do trabalho, tanto durante a implantação do empreendimento como durante o funcionamento do mesmo. Já com relação à interferência na biota, o empreendimento propõe medidas de controle ambiental. Continuando com relação a esses impactos negativos, irei agora falar sobre o programa de monitoramento e acompanhamento ambiental, ou seja, as medidas para acompanhar esses impactos negativos e possivelmente evitar que eles ocorram.
Para as alterações da paisagem, o empreendimento propõe um plano de recuperação de áreas degradadas, já que no local do empreendimento havia um prédio construído anteriormente que foi demolido. Além disso, vale destacar que a área onde será feita a construção está bastante antropizada, ou seja, tem grande efeito da urbanização. Além disso, também apresenta um plano de monitoramento do nível de ruído e vibrações, que pode afetar tanto as populações que moram em locais próximos, como as espécies de peixes que se localizam no mar, ao redor do empreendimento. Também apresenta um programa de monitoramento da qualidade da água, visto que, além de ser um aquário, também a água que pode ser despejada no meio, ela deve ser tratada antes de ser liberada, principalmente pela proximidade com o mar. Já com relação aos riscos de acidente de trabalho, o empreendimento propõe um plano de proteção ao trabalhador e segurança do ambiente de trabalho, de acordo com a legislação vigente. Além disso, ele apresenta um programa de gerenciamento de riscos, bem como um plano de ação de emergência, caso seja necessário. Com relação à interferência na biota, o empreendimento propõe principalmente o cuidado no que diz respeito à disseminação de espécies exóticas, já que no aquário haverá ocorrência tanto de espécies nativas como de espécies exóticas. E por espécies exóticas, a gente se refere a espécies que não são típicas do local, que não pode ocorrer o espalhamento, ou seja, essas espécies saírem do aquário e se espalharem pelo ambiente natural. Com isso, podemos concluir que o projeto do aquário está adequado para a área de interesse, podendo ser implantado de forma integrada ao meio ambiente local, havendo ainda que proporcionar melhorias ambientais para as áreas próximas do projeto. E após a análise de todos os aspectos abordados nesse estudo, é válido afirmar que o projeto analisado atende às normas ambientais vigentes e foi contestada a sua viabilidade ambiental. Com isso, encerro meu vídeo e irei deixar na descrição um link para assistir um vídeo onde iremos poder ver imagens melhores sobre o projeto do Aquário do Ceará. Agradeço a atenção de todos.